Amém. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Então, Tiago, capítulo 4. Aí, o subtítulo que eu tenho aqui é Aproximem-se de Deus. Eu acho que recapitula muito bem o que é esse capítulo 4, hein? É também o que a gente vive no nosso dia a dia. Porque quando a gente passa por coisas assim como está falando agora, coisas mais difíceis, por tribulações, a gente assim que a gente está se dando conta que às vezes a gente não está muito com Deus, não. Entendeu? É porque quando a gente vê, você precisa de Deus. Quando você não tem nada, você não precisa de Deus. Assim, claro que você precisa, assim. Mas é mais em palavra, hein? É mais falando pela boca. Do que sentindo na carne, né? Não é? Quando a gente está bem. A gente fala, Deus, eu sou nada sem ti. Mas, na verdade, a gente não está muito perto dele, não tem essa comunhão, que a gente sempre fala, comunhão. Eu acho que um termo complicado também, esse negócio de comunhão com Deus, hein? Porque aí a gente tem a expectativa muito grande. E tem muita gente que não consegue, então, essa comunhão real com Deus, aí vai se decepcionando. Mas a comunhão com Deus não é essa coisa extraordinária, sei lá o que, né? A comunhão com Deus é mais no nosso coração. A busca é o temor, exatamente. É a busca, porque quando você tem a busca, como você está falando, você busca Deus, você busca o reino de Deus, aí você tem, obrigatoriamente, você tem comunhão com Ele. Porque quando você não busca, não tem como. Quando você não ora, você não lembra, não é? Então você tá... Então, não é uma coisa muito espiritual, a comunhão com Deus, é uma coisa mais real, né? É muito bom. Agora, eu queria retomar esse capítulo. Eu certamente já preguei mais de uma vez, mas cada vez o Senhor nos dá uma revelação diferente, né, da palavra. Da mesma palavra escrita, mas a gente vê cada vez que o Senhor nos mostra o que ele vai nos mostrando o que ele queria realmente dizer para esta ocasião. Vamos então ler, eu vou desenvolver mais ou menos, tentar desenvolver. Tiago 4. Tiago, a gente lembra que o... É pequenininho, Tiago. Sim. Não, vai ser uma coisa bem leve, é rápido, na verdade. Mas é para conscientizar, mais que para entrar muito em grande na profundidade do texto. É realmente mais para consciência, para ter o temor, né, que a gente tem que ter de Deus. É isso. Então vamos ler. Tiago 4, que o Tiago que estava falando é o irmão do Senhor, o irmão de sangue, né? A gente não se esquece disso. Tiago, ele se converteu de verdade, na verdade, uma vez. Isso, quando Deus ressuscitou, hein? Quando Jesus ressuscitou. Porque é difícil quando a gente tem um irmão, né? Cresceu junto, né? Dá tempo para perdoar, não dá, não? Até a pessoa daquela época, imagina com esse fato da vida toda, que nada, isso aí é verdade. É incrível isso, né? Pensa que você tem um irmão que é Deus, o próprio Deus, é a encarnação de Deus, né? Então, vamos ler. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem ou que não querem ou que não... Isso, não é ou. Querem o que não têm. E até matam para consegui-lo. Quando a gente lê esse matar aqui, eu me aprofundei um pouquinho, esse matar é matar a reputação. Seria matar a reputação hoje. E não matar a pessoa. Porque, obviamente, que ninguém... Fazer qualquer coisa, né? Para vencer, para ter as coisas, para mostrar, né, que você conseguiu, que você é... Falar qualquer coisa, destruir, falar, isso aqui não presta, sei lá o quê. É mais matar a reputação, e não a pessoa, porque, obviamente, todo mundo sabia que não podia matar, né? Então, não é matar literal, né? Quando fala, até matam para conseguir. Então, até falam qualquer coisa, como depois ele continua, invejam o que os outros possuem, lutem e fazem guerra para tomar deles. Isso é verdade, às vezes a gente não quer tomar da pessoa, mas a gente quer ter pelo menos igual ou mais.
É o que mais tem hoje em dia. Não é? Não é que a gente vai tomar, mas querendo igual ou mais, é tomar. Porque a gente, na verdade, é melhor que ele. Então é como se a gente tivesse tomado o lugar que ele tinha, pelo menos. Ele tinha um lugar melhor, mas não, eu quero chegar nesse lugar é melhor. Eu quero me destacar. Então eu estou invejando o lugar que ele tem, eu quero ter esse destaque também. É isso que a gente não deveria de jeito nenhum querer, né? É querer que o outro, a posição que ele tem. Os bens. Os bens, às vezes a gente até não liga muito, mas eu acho que a posição é mais importante, né? O que ele tem, assim, por exemplo, no casamento, eu acho que tem muita gente que está invejosa em relação a. Tem muito. Entendeu? O casamento, a família, nem tanto ao cargo que ele tem, se é diretor ou não, mas do jeito de viver, né? Viver em paz, viver. Eu acho que isso é muito importante. Inveja o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. No entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dá prazer. E é verdade. E quando eu estou falando que mesmo como cristão, aqui ele está se endereçando não a cristãos, mas a pessoas que conhecem Deus, né? a judeus. Então, eles tinham Deus no coração. Mas aqueles falam, não, por quê? Vocês não pedem a Deus, vocês querem fazer com suas próprias forças. E é verdade, a gente fala isso. Nós devemos conquistar as coisas, não é? A gente não vai pedir para Deus, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. Não, a gente tem que ir atrás. Mas o fato que a gente vai atrás, aí vai nos moldando, às vezes, no sentido que a gente conta muito com o poder da gente. A gente não pode nada sem Deus. É isso que eu estou falando agora. É por isso que quando a gente passa por dificuldade, é aí que a gente se toca. Não, mas Senhor, é verdade. Eu tenho que ir atrás com meu dinheiro, meus esforços, é tudo. Mas eu não tenho nada disso sem ti. Eu não posso ir atrás de nada se eu não te tenho em primeiro lugar. É por isso que tudo isso, quando a gente fala de inveja, essa aqui, desse tipo de atitude, é totalmente a posição de alguém que não é cristão. Quando a gente pensa, não, eu vou no culto, eu sou de domingo lá, eu faço isso, eu faço isso. Mas depois, durante a semana, a gente faz todas essas coisas. Isso não é atitude cristã. Não é a atitude de alguém que está procurando o reino de Deus em primeiro lugar. Não é a atitude de alguém que tem Deus no coração. É a atitude de alguém que tem o mundo no coração. E quando a gente tem o mundo no coração, a gente vai ver lá que a gente se torna inimigo de Deus. Todas essas coisas aqui que foram enumeradas são coisas do mundo. Né? E a gente se reconhece nisso, muitas vezes. Eu me reconheço, às vezes, nessas coisas, entendeu? Porque, às vezes, eu quero fazer umas coisas sem pedir. Não é que a gente tem que pedir a Deus. Por exemplo, se eu quero construir uma casa, eu não preciso pedir essa casa a Deus. Mas eu tenho que pedir a Deus me dar a capacidade, as capacitações. Não fazer as escolhas erradas, não me permitir de comprar coisas que são inúteis, mas que ele vai travando. Que seja realmente ele que esteja dirigindo nossos planos. Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu tenho que comprar um carro, eu não preciso pedir o carro para Deus. Mas o que eu preciso o direcionamento dele. Isso, a sabedoria para comprar o carro. Entendeu? Eu não comprei um carro ruim. Então, peço para Deus me abençoar no sentido que Ele vai me dar sabedoria, que Ele não vai permitir eu comprar um carro que tem coisas no motor escondido, que eu não vou poder ver, que Ele sabe. Então, sem Deus, eu só posso me ferrar. Com Ele, não. Entendeu? Aí ele fala aqui, não recebem, o 3, né? E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhe dá prazer, e é verdade. A gente vai pedir carro, vai pedir casa, vai pedir cheio de coisa assim, mas não vai pedir sabedoria, não vai pedir a salvação. É tudo coisa do mundo. Aconteceu tudo que aconteceu aqui lá. Eu só queria minha família, queria
Já falei, pedi pra Deus, não, eu podia estar morando na rua, mas eu queria minha família junto. Dinheiro não resolveu nada. Que maravilha quando é assim. Um pouco que a gente tinha, sabe? E hoje, eu não peço, nunca pedi pra Deus dinheiro, carro, nunca pedi nada pra você. Todo dia eu peço sabedoria. Todo dia nas minhas orações eu peço sabedoria. Eu peço pra Deus dar força pra gente ficar no caminho dele. E, cara, como é maravilhoso você ver o agir de Deus todo dia ele te sustentando. Às vezes fecha uma porta, ele abre outra aí. Cara, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Você vê o agir de Deus, até na dificuldade. Você passa por dificuldade, mas de repente você vê que não, Deus está aqui. Vai passar. Não, isso aqui quando a gente chega nesse ponto é muito bom. Mas através de que você chegou nisso? Através da dificuldade. Sim. Porque se não tivesse tido isso, nunca mudava. Então, o Senhor, Ele permite realmente que a gente passe por coisas difíceis, porque Ele sabe que senão a gente não vai mudar. A gente não vai se dar conta. Aí Ele chama a gente de adúlteros. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigo do mundo, tornam-se inimigo de Deus. Esse versículo é muito conhecido, mas a gente não se dá conta mesmo não, porque mesmo assim a gente quer a amizade do mundo. Quantas vezes é mais importante a gente poder fechar um negócio, mas mesmo fazendo umas coisas meia boca, não? Mas a gente fecha. Não, mas tudo bem, isso aqui não vai me tirar a salvação. Realmente não tira às vezes. Mas também está errado, a gente se torna um pouquinho amigo é inimigo de Deus, amigo do mundo. Então, se a gente quer, porque isso aqui são, como você falava, são oportunidades às vezes para a gente testemunhar, e que a gente não testemunhe, que a gente priorize o negócio ou a nossa carne mesmo. Então, a gente se torna adúltero mesmo. Versículo 5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? E é verdade, a gente está com o Espírito Santo ou não? Se a gente está hospedando o Espírito Santo, a gente não pode nem imaginar fazer coisas que são erradas. Porque ele tem ciúmes de quê? De todas as coisas do mundo. Então, ele é o antimundo. É quando a gente se torna amigo do mundo, a gente se torna inimigo dele. Ele fica ciumento. Não, peraí. Eu te dei um certo poder, eu já te dei a salvação, agora você vai me traindo. Você vai querer você vai querer as coisas do mundo? Você vai não querer é? essas facilidades? É tipo uma traição. 6. Contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Eu queria ler lá em Deuteronômio 4, versículo 24. Mas seria interessante, talvez, não sei as Bíblias que a gente tem aqui, eu li na Bíblia de Jerusalém. Você consegue encontrar Deuteronômio 4? Aí você pode ler. Ou se não, mas pode ler. A gente vai ver que Deus lá, ele está com ciúmes. É muito interessante. Só que ele fala zeloso em várias traduções, é nessa aqui que a gente tem das Spurgeon. Ele fala zeloso, né? 4:24. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Mas eu não trouxe a Bíblia de Jerusalém. 24. Lê lá. Ele fala de zeloso aqui, no lugar de ciumento. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador. É Deus zeloso. Zeloso. Normalmente, no original, está escrito ciumento mesmo. Ele é fogo devorador, por quê? Porque ele é ciumento. Porque é Deus ciumento. É isso que ele fala. A gente tem um espírito, que é Deus, que é ciumento. Então, realmente, ele fala, já em Deuteronômio, que era a lei. Isso séculos antes do nascimento de Cristo. De Tiago pregar. Então, quando ele fala que o espírito realmente é ciumento, ele é ciumento desde o início. Ele é um fogo devorador, ele até mata. Assim, no sentido. Ele está falando aqui, o 25 está falando isso mesmo. Fala o quê? Que ele... Pode ler, então. No futuro, aqui o 25, no futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor.
Então seu ele vai... Deus e provocará a sua ira. Pois é. É por isso que porque ele fica ciumento. A gente vai adorando outros deuses, no caso aqui, né? Então ele fica ciumento. Quantas religiões são baseadas justamente na adoração de ídolos? Mas quantas? Quase todas. Entendeu? Quando você fala de terreiros, de coisas assim, começa a fazer... Precisa de... E até umas cheio evangélicas, né? Universal, vendendo cajado, Sim, faz sim, milagre, sim. feijãozinho. Sim, até esses neopentecostais. Sim. É verdade. Então, isso provoca a ira de Deus, o ciúme de Deus. Realmente na Bíblia em francês está escrito jaloux, que é ciumento. Em todas as traduções em francês, na Bíblia de Jerusalém também está escrito ciumento aqui, no qual a afirmação não foi. Então, só para demonstrar que isso não é coisa nova do Novo Testamento, mas Deus é realmente ciumento. Desde sempre. A gente não pode nem pensar que a gente pode parar de temar a Deus e começar a querer fazer outras coisas segundo o nosso coração ou segundo o coração de ídolos, né? É bem pior ainda. Aí ele continua. Como diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso aqui tem Provérbios, né? E é verdade. Quando a gente quer fazer segundo o nosso raciocínio, o nosso coração, a gente se torna orgulhoso, hein? E não humilde. O que a gente, na maioria das vezes, é orgulhoso. Quando começa a temar com um irmão, ou com a minha irmã, por exemplo, é por quê? Por orgulho, não é por humildade. Se eu te falo, oh, meu irmão, não, eu acho que é assim, 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 assado. Então, eu estou sendo orgulhoso. Você não falaria, pode ser, a gente vai tentar, não é? A gente não estaria retrucando. Resistem ao diabo, portanto, submetam-se a Deus. Resistem ao diabo, ele fugirá de vocês. Resistir ao diabo, aqui, você vê como que é? Resistir ao diabo não é quando o diabo aparece, assim, quando tem coisa muito ruim. Ele fala, não, portanto, submetam-se a Deus. É o que? Se submeter a Deus. Quando a gente não se submete a Deus, quando a gente quer fazer segundo o nosso coração, ele já fala, Tiago, que a gente já não está resistindo ao diabo. A gente já está fazendo a vontade do diabo. Só o fato de querendo fazer a vontade do nosso coração. Não é porque o diabo nos mostrou um esquema muito ruim, uma coisa de corrupto, sei lá o quê. Não, não é isso. É os simples fatos de não se submeter a Deus, de fazer segundo o nosso coração. Aí ele já fala que a gente não resistiria. Agora, ao contrário, se a gente se submeter a Deus, ele vai fugir da gente. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Então, não vamos fazer segundo o nosso coração, mas ao contrário, segundo o coração de Deus. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração de vocês que têm a mente dividida. Essa mente dividida é muito interessante. Ele fala muito no capítulo 1, né? Da mente dividida. Da pessoa que está em cima do muro, na verdade. Que é a graça, mas que é os benefícios do mundo também. Né? Isso, exatamente. A gente quer a faca, a manteiga a faca, como que é? Ok. Purificam vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentações e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, Ele os exaltará. É lógico que aqui, quando ele fala que haja lágrimas, que haja choro, ele não quer que a gente esteja triste. Não é nesse sentido, né? Mas ele não quer que a gente seja soberana, assim, sempre. Ah, não, a gente é bom, a gente é o melhor. Então a gente só está se lixando das coisas de Deus, na verdade. Isso é muito fácil. Como que as pessoas distorcem esse versículo 10, né? Humilhe-se diante do Senhor e eles os exaltarão. E eles é diferente, né? Quando as pessoas estão falando, os humilhados serão exaltados. Sim, exatamente. É verdade. Mas humilhem-se diante do Senhor. Ele se exaltará. Ele os exaltará. Essa aqui a gente poderia ver lá no capítulo 1, versículo... Vamos ler. Porque aqui a gente pensa que precisa ser triste, precisa chorar, precisa se lamentar para ser alegre. Né?
a gente vai ver para ser alegre, não para ter a salvação, é para agradar o Senhor. Mas a gente vai ver que o Senhor não quer isso. Aqui é no sentido que a gente não tem que ser soberba. Hein? Vamos ler no capítulo 1, então, só os versículos 1 a 8. Esse aqui vai nos colocar bem, vai fazer o contrapeso, né? Do que o Senhor quer. Sim, Tiago. Capítulo 1, versículo 1 a 8. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria sempre que passaram por qualquer tipo de provação. Então, aqui ele está falando do contrário, não é? Não, chora, mas por quê? Porque você é soberbo. Agora, você passa por provação, não chora não. Considero uma grande alegria sempre que passar por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É isso que eu estava falando quando estava orando agora, é que isso aqui nos faz descobrir, quando a gente passa por coisas mais difíceis, nos faz descobrir até aonde vai a nossa fé, ou até onde ela é realmente sólida. A gente não vai jogar a toalha e começar a chorar nossa condição. Né? Não, é oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, então peça nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pediram, mas quando pediram, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrado e agitado pelo vento. Agora, você vê aqui, esse versículo é muito vocês precisam ter fé, pode pedir qualquer coisa, ele não vai te repreender. Não, ele está falando da fé, hein? Aqui, ele não está falando de outras coisas. Ele está falando, se algum precisar de sabedoria, então de sabedoria, não de carro, não de promoção, não de promoção profissional, não de nada disso, né? Ele não deve, agitado pelo vento, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo o que faz. O que a gente acabou de ler, né? No capítulo 4. Então vamos continuar aqui. Então, 10, só para fechar, humilham-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Isso corresponde a pedir, então, sabedoria. Certo? É que Ele não vai a recusar. Irmãos, não falam mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz. E somente ele tem o poder de salvar ou de destruir. Isso é muito importante, esse trecho. Porque Tiago, ele já estava fora da lei aqui, né? Ele já está falando de Jesus Cristo. Ele é irmão de Jesus e está na graça. Ele fala, mas vocês têm que continuar a obedecer à lei. E é verdade. Jesus, ele veio para cumprir. Esse mandamento, não matar, não. A gente não vai de repente, não. O que eu estava falando no início, não é porque a gente está com Cristo que a gente não tem que temer a Deus, né? Não, agora estou debaixo da graça, então não tem mais lei. Para mim, é só liberdade. Sim, mas é liberdade dentro de um certo padrão, que é o Evangelho. Somente aquele que deu a lei é juiz, então somente ele pode, é Deus que pode julgar, e não a gente. E somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? E quando a gente fala aqui de julgar o próximo, é de julgar dentro da sua própria fé, da sua própria crença. Obviamente não quando ele faz coisas erradas que não são em conformidade à palavra, que a gente já sabe que a gente tem que julgar. É repreender, né? Prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por pouco tempo e logo se dissipa. O que devem dizer é:
Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estaremos se orgulhando de seus planos, pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna, é do diabo, hein? Então, lembrem-se que o pecado, que é pecado, saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, quando a gente sabe, por exemplo, que a gente pode fazer o bem, quando a gente sabe que a gente vai fazer alguma coisa em algum lugar, mas que a gente está dentro dos nossos planos, e que a gente sabe que a gente não colocou Deus lá dentro, a gente está pecando. É como ele fala. Você, por exemplo, você pegou um trabalho, aí você fala, não, eu vou, a gente vai lá fazer essa... É pecado. Você não pega, colocando esse trabalho todo, essa obra, debaixo é maravilhoso isso. Porque senão realmente a gente está pecando, porque a gente sabe que a gente não é soberano, que a gente não consegue nada, né? Sem que Deus esteja dentro dessa obra, dentro dessa nossa vida. Então, só de querer fazer, a gente está pecando, a gente não pode pecar. Então, aqui a gente, eu não vou fazer os 5, mas seria a continuação, na verdade, seria até o final, né? Os 5, vocês querem depois ler em casa, é muito bom, porque realmente ele é a continuação, o 5 ele nos diz como a gente tem que agir para poder entrar nos planos de Deus, né? A gente tem que ter paciência, perseverança, e todos esses atributos que a gente não tem quando a gente faz parte do... Quando a gente quer copiar o mundo, né? Está faltando paciência, está faltando temperança, está faltando tudo, né? Eu estava também falando de mim, porque essa semana eu faltei muito de paciência. São coisas que a gente não deveria passar por essas tribulações, mas a gente passa, né, como ser humano. Eu não acho que eu seja o único a passar por esse tipo de coisa. Se eu passo, não é? Então acho que todo mundo passa, a gente é ser humano. A gente está conversando com minha irmã, a gente quer fazer realmente o melhor, mas muitas vezes a gente não consegue. A gente não consegue, a gente faz tudo esforço, mas o nosso esforço ele vai até um certo ponto. Depois, passando desse ponto, a gente já cai, né? Na carne, no desejo do nosso coração. Por isso que a gente precisa da graça. Hoje tem a ceia, e é muito bom a ceia, porque ela vai nos conscientizar como a gente é fraco, hein? Como a gente precisa, né, dessa obra do Senhor, esse sacrifício, porque sem essa graça, realmente a gente não vai em lugar nenhum. É como a gente estava falando, todas essas outras religiões que não conhecem a graça, mas que fazem por obra, eu acho muito bom, num certo sentido, porque elas têm um temor a Deus que é real, mas do outro lado, elas se acham, alguém que faz obras, ele se acha muito soberano, é muito pensando que ele fazendo a obra e não precisa de Deus, é só ele fazer a coisa certa, que Deus é devedor para ele. Na graça não é assim, não. Hein? Deus não é devedor para a gente, não, mesmo se a gente faz as boas obras. Mas a gente tem que pensar que Deus, ele se sacrificou para que a gente possa ter a salvação. É que não vem de nós, mas vem dele. Então vamos pegar em Coríntios 11, para a gente não distorcer. Coríntios 11. Então, em Coríntios 11, no versículo 23 em diante, a gente vê Paulo está transmitindo a noite da ceia, né, antes do Senhor ser crucificado e traído, quer dizer. Ele falou assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês.
façam isto em memória de mim. Então, Senhor, a gente quer, em memória de Ti, Senhor, nos lembrar através desse pão que representa a Tua carne sacrificada. A gente quer se lembrar o que o Senhor sofreu na cruz, o motivo pelo qual o Senhor sofreu. Esse motivo era para nos salvar, para a gente poder ter a salvação, para a gente poder ser redimido com Deus, com o Senhor, para a gente poder ser franqueado de tudo pecado, para a gente ser perdoado. O Senhor endossou toda a nossa culpa. E o Senhor sofreu no nosso lugar, que a gente não precisa sofrer. Felizmente, a gente não precisa de obras para alcançar isso, porque a salvação, ela vem de Ti, Senhor. Ela não é dependente da gente, mas de Ti. E agora, tomando esse pão, comendo esse pão, a gente vai se lembrar desse Teu sacrifício, desses dores que o Senhor sofreu em nosso lugar. Podem tomar ou comer. Obrigado, Senhor. E da mesma forma, depois aceitou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. E a gente quer se lembrar dessa aliança que foi selada, Senhor, através do sangue que correu do teu flanco na cruz, Senhor. Esse sangue agora é estilizado, estigmatizado por esse vinho, Senhor. Quando a gente vai tomar esse vinho agora, como se a gente tomasse o teu sangue, esse selo que é do Espírito Santo, é que sela essa nova aliança, superior a toda outra aliança que tiver antes. É bem superior à aliança da lei, é a aliança da graça, Senhor, onde o Senhor nos dá esse privilégio de poder ser salvo simplesmente crendo em Ti, Senhor, tendo fé e crendo que o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é a autoridade, tem toda a autoridade na mão dele, é que o Senhor que fez toda a obra, que a gente pode ficar completamente seguro em Ti, Senhor, que a gente tem e recebe essa salvação de Ti, esse selo dessa nova aliança, através desse vinho que a gente vai tomar agora. Pode tomar. Amém. Senhor, eu te agradeço por esses momentos de conscientização. É verdade que a gente nunca repete demais, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é soberano, como a gente precisa temer o Senhor, ter esse temor, Senhor. Não pensar que a gente é soberano, que a gente decide das coisas, se a gente decide ir atrás, mas com a Tua graça, com a Tua permissão, Senhor, a gente vai atrás das coisas. É porque o Senhor permitiu. Porque se o Senhor não permite, a gente não vai em lugar nenhum. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem o Senhor saber. É permitir que esse cabelo caia. Então, imagine os nossos planos. Nenhum plano que a gente pode elaborar vai ter sucesso se a gente não tem essa segurança. O Senhor está na frente, o Senhor